Imagina você achando aquela vaga de emprego que você sempre sonhou. Você preencheu os requisitos, você gostou da empresa, você gostou do trabalho em si, né, do que você teria que fazer. Mas aí você começou a pensar: ah, deve ter gente muito melhor do que eu por aí. Ah, deve ter gente que sabe fazer isso aqui muito melhor do que eu. Acho melhor nem tentar, né? E aí você não se inscreve. E por quê? Porque você deixou o medo falar mais forte. E isso é um comportamento muito comum do ser humano, tá? A gente acabar fugindo, né, evitando certas coisas pelo medo de falhar. E aí vem um dos motivos para a gente começar a procrastinar. Né? Quando a gente tem medo de, por exemplo, não conseguir, não fazer perfeito, a gente pode ir para esse comportamento procrastinador. É quando você é perfeccionista e procrastinador, porque o perfeccionismo levou à procrastinação, na verdade, né, uma coisa meio que ele leva a outra, mas eles ficam se realimentando. E isso acontece por conta de um desvio cognitivo da economia comportamental que se chama aversão à perda, que o nome já diz, né, é quando você, tenta evitar a perda, né, evitar ali, o risco de você não conseguir alguma coisa. Também é conhecida por aí como síndrome do impostor, né, e é muito cruel, né, o que ela faz com a gente, porque ela nos convence de que mesmo que a gente saiba fazer alguma coisa, pô, a gente estudou, a gente treinou, a gente fez 1 milhão de coisas ali pra chegar nesse momento, chega ela e fala pra gente: "Não, você ainda não é suficiente". E aí a gente deixa as oportunidades, né, passarem, né, sem ao menos tentar ver no que dava. E aí muita gente, né, acha que: "Ah, mas como é que eu vou lidar com isso e tal? Eu tenho que cair de cabeça nesse medo, eu tenho que fazer um grande feito", né. Na verdade, para lidar com a aversão à perda, com a síndrome do impostor, uma coisa que funciona muito bem é começar pequeno, sabe. Você pegar aquela tarefinha que você tá evitando há muito tempo, porque você tá com medo de que não fique do jeito que você queria, sei lá. Pode ser qualquer coisa, um trabalho, pode ser um desenho, pode ser ler um livro, sabe, que você acha que: "Ah, não vou nem começar porque eu não sei se eu vou conseguir terminar mesmo", sabe. Começar por essas pequenas coisinhas que existem no nosso dia a dia, pode ser um ótimo treinamento para a gente começar a lidar com essa aversão à perda e aí ir se arriscando cada vez mais. E por quê, né, que começar pequeno funciona? Porque o medo, ele só existe porque a gente não consegue enxergar a situação como um todo, tá? A gente vê uma coisa muito grande que a gente tá com medo de fazer neste momento, né? E a gente só vê isso, sabe? A gente só vê o custo no momento do que isso vai me custar, né? Que, enfim, é a sensação ali de fazer com medo, né? Mas o benefício, ele fica um pouco mais escondido, então a gente não consegue enxergar ele muito bem, ele ainda não tá muito claro pra gente, sabe. Porque, enfim, pode ser um benefício que realmente seja uma coisa que a gente só vai adquirir no longo prazo e tal. E aí, se a gente não tem ele claro, fica difícil, sabe. O medo acaba vencendo mesmo, porque no curto prazo a gente tende a enxergar só custo, né, benefício a gente tende a não entender muito bem. E aí, quando a gente começa com uma coisinha pequena, é uma coisa que a gente consegue enxergar melhor esse benefício. Pegar o livro, por exemplo, que eu dei o exemplo do livro, né? Você tá vendo ali quantas páginas o livro tem, certo? Mesmo que seja um e-book e tal. Então, tá. é, eu tô vendo início, meio e fim, sabe? Então, fica uma coisa mais fácil de enfrentar, entendeu? Para você começar a lidar com essa aversão à perda, com coisas que são um pouquinho pequenas, porque você consegue enxergar esse início, meio e fim. Ao invés de ser um medo muito grande, como o exemplo do início, de se inscrever numa vaga, né? Porque normalmente um processo seletivo, ele tem muitas etapas e tal, tá, 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 tá. E como o medo ele tá falando muito forte, eh, você acaba não se vendo, na verdade, passando nessa vaga, né? E aí, começar com o livro, por exemplo, que é uma coisa que você consegue enxergar início, meio e fim, ajuda muito, porque aí você transforma o que era super, sabe, complicado e grande
em algo que você consegue atingir. E aí, conforme você vai fazendo isso, a vaga de emprego depois vai começar a se tornar cada vez mais possível de ser atingida, porque você vai ir trabalhando esse medo, sabe? Primeiro com uma coisinha pequena que você vai conseguir lidar, até chegar naquela coisa maior. É ir pensando, ao invés de ser no resultado inteiro, sabe? E pensando só no próximo passo, só na próxima página, só na próxima etapa do processo. E aí tem uma coisa muito importante também, né? Que é o risco de falha, né? Não é porque você vai tentar que o sucesso ele vai vir imediatamente, né? Na verdade, o medo ele fala muito sobre isso, né? De que, e se eu não ganhar, e se eu não conseguir? Se você não ganhar, se você não conseguiu, pelo menos você tentou, né? Se você não tentar, é que você não vai conseguir mesmo. Porque existe uma diferença entre nunca tentar, porque talvez eu não consiga, e tentar e talvez ter a possibilidade de não rolar. Mas enfim, pelo menos você foi lá e meteu as caras, sabe? Porque o objetivo aqui é ir trabalhando esse perfeccionismo, esse medo, essa aversão à perda. E é na tentativa que a gente faz isso. Não é só porque você pode ganhar no final, sabe? É simplesmente pelo ato de tentar, pela ação de fazer. Com isso, você já vai se sentir melhor, você já vai começar a ver que você não precisa ter tanto medo assim, sabe? Porque mesmo que você não ganhe, sabe? Alguns você vai ganhar, outros não. É a tentativa que conta, sabe? É o processo que conta. Poxa, isso aqui tá fazendo sentido pra mim? Então eu tô no caminho certo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, dá o like aqui embaixo. Até o próximo vídeo.